Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Vamos dar sequência aqui às décadas que nós viemos conversando desde ontem, né? Nós fizemos aí um relato entre o ano de 1910 até 1920 e hoje falaremos do ano de 1920 até 1930. As mudanças políticas do país, as mudanças políticas em São Paulo, as mudanças corintianas também ocorreram nesse período. Para vocês terem uma ideia, em 1919 o Corinthians passava a ter o símbolo redondo, né? Oficializado a partir de 1920, sem os remos e sem as âncoras ainda, mas já com a bandeira do estado de São Paulo que permanece até hoje. Existia naquele momento também enfraquecimento da política café com leite, São Paulo, Minas, começava a ter um declínio. Surgia também um movimento tenentista, jovens militares do Exército, pedindo por uma reforma mais ampla, uma abertura mais ampla na antiga República, que incomodava muito, né, naquele momento, os direitos e os deveres da nação. Então já existia um movimento do Exército em relação a propriamente isso, né, em função dessa política toda. O surgimento do Partido Comunista Brasileiro também se deu nesse período. A Semana de Arte Moderna começava também no período da década de 20. O mais importante para nós, Francisco Rebolo, o mesmo que criou a âncora e o remo, o mesmo que, né, que emoldurou definitivamente o nosso distintivo, que permanece até hoje, desde 1939, só apenas algumas modernizações em termos de estilo, de design, mas é sempre o mesmo distintivo que ele criou lá atrás, em 1939, com a ampliação e com a anexação da âncora e do remo. Então o Corinthians muito forte naquele momento. O Corinthians já tinha saído do Bom Retiro em 1918, começa a jogar no campo da Ponte Grande, ali na Ponte das Bandeiras, perto do antigo Clube de Regatas Tietê, onde tem um parque, e ali ele monta seu campo com a ajuda de torcedores, de sócios, de dirigentes, jogadores, todo mundo trabalhou para a nova Casa Corintiana, com lugar para capacidade para 8.000 lugares, uma arquibancada de madeira, coberta, hein? A arquibancada era coberta de madeira, assim foi feito o seu primeiro campo, né? O primeiro de verdade, o primeiro campo que ele jogava como mandante dentro das ligas, apesar de ganhar ganhou o seu primeiro tricampeonato ali, nesse mesmo campo, 22, 23, 24, 22 importante, a proclamação da República, 100 anos da proclamação da República, campeão do centenário desse momento, depois vai ganhar em 28, 29 e 30, então, quer dizer, no período de 10 anos, o Corinthians praticamente conquista aí 6 títulos, mantendo uma hegemonia muito grande, e mesmo com todas essas revoluções, mesmo com paralisações que ocorreram durante muito tempo ali, mesmo assim o Corinthians prevaleceu. O Corinthians passava a ter uma sede administrativa lá no Largo da Sé, hoje Praça da Sé número 3, e ali ficava todo o point, né, do futebol. Ali ficavam as pessoas mais importantes da política, as pessoas mais importantes da indústria, todo mundo se reunia ali na Rua São Bento, lá no Café Brandão, que era um café famoso, ou então no Café Girondino, que ficava lá no Largo da Sé, pertinho da sede administrativa do Corinthians, ou então na Rua Boa Vista, onde o time do Corinthians muitas vezes almoçava para fazer os seus jogos no final de semana. Os jogadores se reuniam numa pensão e ali se alimentavam. Então o centro de São Paulo comandava tudo. E o Corinthians já tinha mudado o comportamento, né, cultural de São Paulo. O Corinthians foi um órgão, foi um time de futebol que mudava todo o contexto cultural e social. Por quê? Ele abraçava os antigos escravos que apenas acendiam as luzes com lampião, naquele momento, lá com acendedor de lampião. Trouxe essa turma, trouxe os imigrantes, trouxe espanhóis, italianos, trouxe portugueses, japoneses, chineses, árabes, judeus, trouxe todo mundo para poder fazer parte dessa família, desse contexto popular que é o que virou o Corinthians. Então o Corinthians era uma bandeira, como está aqui essa bandeira do estado de São Paulo, uma bandeira aberta, recebendo todos os povos. E essa transformação do Corinthians, e essa transformação da própria história, e da própria história de São Paulo e do Brasil, parece que caminharam juntos ali, né? A coisa caminhou mais ou menos paralelamente junto. O Corinthians abrindo espaço para que esse esporte, que quando surgiu, o Corinthians era o sexto esporte de São Paulo ainda, o mais praticado aqui, o mais famoso era o ciclismo, que chegou em 1857 com Antônio Prado, depois natação, corrida de rua, remo, esgrima, tudo estava na frente de São Paulo. E quando o Corinthians tira lá da mão dos ricos, né, o futebol dos ricos, e chamou a atenção uma certa ciumeira em função de tudo isso, ele transforma o futebol em popular, e dentro dessa popularidade conquista esses títulos famosos. Teve jogadores importantes naquela época como Tufi, Grané, Deodébio, Munhoz, Guimarães, Filó, Nerino, Amilcar, Gambinha, o seu irmão Gambarota, Tatu, Rodrigues,
jogadores de uma De Maria também, Rato, jogadores que fizeram muita história, tornaram-se ídolos, né? Mesmo no momento que não existia essa idolatria, mas se você vai lá no Memorial do Corinthians, vai ver toda essa história contada, contemporânea, antiga e atual, tudo se mistura dentro desse conceito do corintianismo. O corintianismo começava naquele momento a ganhar força e mostrar a sua pujança e cada vez mais aumentar a sua torcida por essa questão simples, né, operária, né, essa coisa da integração, de aceitar todo mundo, né, de acolher todo mundo, de nunca fazer distinção. É por isso que o Corinthians virou um time popular. Pelo contrário, era muito combatido por fazer isso, exatamente por fazer aquilo que os outros achavam que não era legal. Não era legal você fazer inclusões naquele momento, até porque a sociedade era muito preconceituosa, como ainda é até hoje, mas naquele momento se fez presente e o Corinthians mudava o cenário, tanto de São Paulo como do Brasil também, com os seus pequenos movimentos populares, os seus movimentos dentro do campo. Gente, é isso aí. Não conhece o canal Legado da Fiel? Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, dê uma força pra gente, tá bom? É isso que eu conto com vocês, até mais. E aí falaremos sobre a década de 30, a década de 40. Um abraço a todos, fiquem com Deus e como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians, fiquem com Deus, um abraço.